Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos compreender a vontade de Deus, precisamos amadurecer, precisamos entender muitas coisas das quais tentamos fugir, achando que Deus se agrada de nós. Por isso precisamos olhar a maldade dos homens. Salomão fala sobre isso lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 16 e também no 18, ele diz assim: 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. E no 18 ele diz: disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Que nós deduzimos deste ensino e dessas palavras de Salomão? Primeiro, que a maldade é algo inerente ao ser humano. Segundo, que ela preserva e o homem age como animal. Que isso quer dizer? Paulo escreveu sobre isso, que ele fala acerca da natureza humana. Ele fala que é animal, terrena e demoníaca. Por que ele fala isso? A questão que muitas vezes queremos ou que muitas vezes pensamos é que nós temos algo de bom para oferecer a Deus. Ou muitas vezes o que nós pensamos é que viver o reino de Deus é dedicarmos um tempo, reservarmos um tempo para Deus, achando que é disto que Ele se agrada e que é suficiente crermos em Jesus Cristo como Salvador, mas não nos submetemos a Ele como Senhor pleno de nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Existe uma diferença muito grande. Um trata de um aspecto de religiosidade, do aspecto da maldade do ser humano, da natureza humana, do viver segundo a natureza humana. E o outro trata de viver segundo um filho de Deus. O que nós precisamos entender é que Deus não nos chama para a gente viver parcialmente a sua vontade, nem para dedicarmos um tempo, reservarmos um tempo a Ele, para que, prestando o serviço, Ele se agrade de nós e nos salve das situações em que muitas vezes nós nos metemos. Ou seja, para que Ele nos livre do problema, nos livre do mal que os outros possam nos fazer. É isto relacionado ao que Deus deseja e ao que Deus planejou? Não. Que Ele precisa, ou na realidade o que Ele quer para nós, é nos restaurar, fazer de nós uma nova criatura. É isso que a gente precisa entender. A natureza humana por si só não tem nada para oferecer a Deus, não tem nada que possa agradar a Deus, pois está sempre pensando na perspectiva do que pode ganhar, do que pode receber pelo serviço feito. Se trata muito do empenho para fazer, do empenho para alcançar. Quando nós entendemos quem somos diante de Deus, ou seja, que de fato não temos nada para oferecer a Ele, algo que traduza sua natureza, que revele sua vontade, que expresse a sua vontade, o que nós fazemos? Nós nos arrependemos da vida que escolhemos viver até então, nós mudamos de atitude, nos submetemos a Cristo como Senhor de nossas vidas e como nosso Salvador. Como aquele que se ofertou por nós naquela cruz, para que morrendo pudéssemos ter vida, mas da vida de Deus, conhecermos a Deus. Ele nos chama para morrermos para nós mesmos, para a natureza humana, para os nossos desejos. Pois não se trata da nossa sobrevivência, não se trata do alcançarmos as coisas que nós desejamos segundo a nossa perspectiva, no sentido de nos livrar, nos salvar, para que a gente possa viver uma vida agradável. Não se trata de nós, mas se trata de compreendermos de fato o que Deus nos chamou para vivermos. Ele estabeleceu um plano. Ele deseja que nós, como ser espiritual, ou seja, criado à sua natureza,
a imagem do Filho. Ele nos deu um novo coração. Ele nos deu da sua vida, para que a gente possa viver neste mundo como seu Filho, revelando Ele ao mundo, manifestando a sua natureza. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos morrer para nós mesmos, morrer para a nossa natureza humana e entendermos a obra de Deus, entendermos a sua vontade, seu querer, compreendermos o seu desejo e assim nós nos submetermos, vivendo e honrando o seu nome. A gente foi chamado para morrermos para nós mesmos, morrermos para a natureza humana, ou seja, não sucumbirmos à nossa maldade. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que fala, livrai-nos do mal, ele não está se referindo ao mal que está nos outros, que pode nos atingir, mas do mal que está em nós e que podemos afligir as pessoas, atingir as pessoas com esta maldade. Nós precisamos morrer para nós mesmos, morrermos para a nossa natureza humana e nos sujeitarmos à vontade de Deus, tendo Ele como Senhor de nossas vidas. Por isso precisamos entender que negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo é o que nos assegura vivermos plenamente a vontade de Deus, expressando de forma plena a sua vontade neste mundo, crescendo, amadurecendo e compreendendo o que Deus nos chamou para vivermos. Por isso, não podemos nos sujeitar à natureza humana, sermos escravos dos nossos desejos, mas escravos da vontade de Deus, da justiça de Deus, servos da justiça de Deus, submetendo a Ele e vivendo segundo a sua vontade e não conforme a nossa maldade. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender estas coisas e vivermos a plenitude do reino de Deus segundo o seu querer, crescendo, amadurecendo e vivendo o reino de Deus. Que a gente possa aprender, crescer, amadurecer e nos sujeitarmos a Cristo como Senhor de nossas vidas, andando segundo o seu modelo, sendo nós a oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer o Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.